Salve, salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e porquês sobre as coisas, como elas funcionam, como são, então este é o podcast feito especialmente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, que é um podcast, é um spin-off, é uma continuação do IC Podcast, ele foi inspirado no episódio número 9. Tio Gui, magia da edição pra gente lembrar desse momento super especial do IC Podcast. E se, em vez de prédios, eles têm castelo de areia em vez de prédio? Caramba! E para explicar por que não moramos em castelos de areia, eu estou aqui com o Eduardo Micail, que é engenheiro civil, empresário, empreendedor digital. Ele é lá também do podcast 360, do portal Engenharia 360 e é pai de uma garotinha linda chamada Giovana. Seja bem-vindo, tio Eduardo. Fala, Samuel, muito obrigado a todos aí pelo convite, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu queria muito, para começar o nosso papo, tio Eduardo, que você explicasse para os nossos ouvintes como é que surgiram as primeiras casas. Olha, para falar de casa, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Acho que lá nos primórdios, né, o homem pré-histórico, os homens das cavernas, eles que eram nômades, eles tinham um hábito de viver em vários lugares. Eles estavam sempre em busca do alimento, então eles iam sempre atrás onde eles podiam caçar, pescar, enfim, onde eles poderiam encontrar alimentos. E com isso eles acabavam se mudando muito, até por isso eles têm o nome de nômades, né? E aí, com o passar do tempo, eles foram percebendo a necessidade de ter um abrigo, para eles terem proteção, até mesmo de outros animais, e aí eles acabaram adotando cavernas, grutas, onde eles poderiam se proteger do sol, da chuva, do frio também. E foi nesse contexto que iniciou-se esse conceito de casas, né? Então, as primeiras casas que a gente pode dizer que a gente tem registro historicamente são as cavernas e as grutas. E depois disso, com o passar do tempo, a gente foi evoluindo, foram surgindo novas técnicas construtivas, pau-a-pique, as casas de palha, e aí foram evoluindo e chegamos aí hoje onde temos um contexto cheio de tecnologias e metodologias construtivas. Quem que está ouvindo a gente agora, meu amiguinho, minha amiguinha, com certeza talvez tenha sido apresentado ao conceito de engenharia civil, provavelmente pelos 3 porquinhos, não é mesmo? Exatamente, né? As casas ali onde o lobo mau assoprava, né? Ali acho que foi o primeiro contato, acho que para a maioria das crianças. Além também, né, daqueles conhecidos bloquinhos, né, de madeira nos brinquedos educativos ou mesmo dos Legos, né? Eu já passei por essa fase há muitos anos e brincava com esses que eram meus brinquedos favoritos, principalmente os Legos. Me diz uma coisa, tio Eduardo, você falou dos nômades, né? Houve um hábito dos seres humanos a peregrinar pelo planeta, mas por que as pessoas começaram, de certa forma, a construir casas, digamos, permanentes? Olha, com o passar do tempo, eles perceberam que eles poderiam ter mais conforto e aí eles começaram a se dedicar mais às suas moradias. E muito disso se deu por conta deles começarem a fazer o plantio, né? Eles começaram a cultivar os próprios alimentos e com isso foi diminuindo a necessidade deles terem que mudar. E aí, com o tempo, eles enxergaram também a possibilidade de poder domesticar os animais, tanto para locomoção, transporte, tanto quanto para auxiliar na colheita, né? Para transportar os alimentos. Então, eles acabaram fixando em lugares estratégicos, onde eles conseguiam ter a casa fixa. E esse foi um momento onde as metodologias, as técnicas construtivas foram evoluindo. A gente pode citar alguns exemplos, inclusive, de metodologias, de métodos construtivos que começaram aí a ser evoluídos, como as casas de palafitas, que são aquelas casas sobre as áreas alagadas, aquelas casas que ficam suspensas, os barracos, as casas de pau-a-pique, que são aquelas feitas de barro, com bambu e cipó e tal. E aí começou um pouquinho do conceito de estruturas. E depois
casas de madeiras e, por fim, alvenaria. E por aí vai. Hoje a gente tem muita tecnologia e métodos construtivos. Então, tio Eduardo, explica pra gente como é que são feitas as casas hoje em dia e o que mudou da época dos nômades, né, das primeiras habitações pra cá. Olha, de lá para cá muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, os métodos construtivos principalmente. Hoje a gente tem diversas formas de fazer uma construção, de construir uma casa. E quando a gente fala de casa para moradia, por exemplo, a gente tem as casas convencionais, né? E temos também os edifícios, que são aqueles prédios enormes e cada vez mais altos. E hoje o homem cada vez mais quer bater recordes atrás de recordes e fazer prédios mais altos. Mas para tudo isso precisa de técnica. Hoje a gente tem diversos tipos e depende muito da região. Por exemplo, as regiões mais ao sul, ainda assim tem casas que são feitas em madeira, que traz aí muito do conceito que a gente conhece dos Estados Unidos, que é o método construtivo Wood Steel Frame. Aqui no Brasil isso ainda é um pouco, culturalmente falando, a gente tem um pouquinho de aversão, né? Porque a gente tem uma certa resistência ao uso de novas tecnologias e temos também, por exemplo, o Light Steel Frame, que é uma outra metodologia que cada vez mais tem sido implementada, porque você consegue evitar um pouquinho o impacto no meio ambiente. Então, hoje a gente tem várias metodologias e também, claro, a metodologia tradicional de alvenaria, né? Então, a gente tem muitas opções e a tendência é que a gente cada vez mais evolua e tenha um menor impacto no meio ambiente. Olha só, eu queria que você, então, me explicasse, não só a mim, mas toda a nossa audiência que está aqui agora ansiosa para saber por que a gente, afinal, não pode morar em castelos de areia. Essa pergunta é muito boa. Você imagina, primeiro de tudo, se a gente morasse num castelo de areia, a gente ia viver sujo, né? A gente ia estar sempre com o pé sujo e nem ia conseguir se manter limpo. É. E fora isso, a gente tem uma série de restrições, né? Se a gente morasse num castelo de areia, imagina toda vez que chovesse, o castelo ia desmoronar. A gente ia ter que construir de novo o nosso castelo para poder dormir e a gente não ia conseguir ter o conforto térmico que a gente chama na engenharia, que é o conforto que nos traz o calor em dias mais frios e o ar-condicionado, por exemplo, em dias mais quentes, né? Então, tem uma série de restrição e fora isso a gente não ia ter como ter energia. Imagina a gente viver sem energia nesse mundo. Eu acho que é um pouquinho inimaginável, principalmente para os nossos filhos, né? Para essa geração mais nova. Imaginou ficar sem videogame, sem Wi-Fi? Essa geração suporta qualquer coisa menos o sinal do Wi-Fi, sem sinal do Wi-Fi. Você imagina eles não poderem jogar um joguinho, assistir uma TV? Impossível, não ia ter como, a sociedade não ia conseguir vencer essa batalha. Ainda bem que os engenheiros, cientistas, os pesquisadores estão aí para nos salvar. Fora isso, né, tomar um banho quente, quem não gosta, né? Eu acho que quem fez essa pergunta acho que vai repensar a ideia de querer morar num castelo de areia, né? Então é por isso, tio Gui, que nós não moramos em castelos de areia. Olha só, tio Eduardo, eu queria agradecer mais uma vez o teu tempo, a sua disponibilidade, a maneira simpática e bacana que você veio aqui participar do nosso podcast. E queria muito que você divulgasse também os seus conteúdos. Eu sei que você tem lá um podcast. Queria que você falasse um pouquinho das suas iniciativas aí pro papai, enfim, pra mamãe que estão ouvindo os nossos programas, para você divulgar um pouco as suas redes sociais. Eu que agradeço, tio Samuel, foi um imenso prazer participar aqui, bater um papo com vocês aqui no podcast, foi muito bacana. E para quem quiser me acompanhar também, eu costumo falar um pouquinho de engenharia. Hoje a gente tem muitas engenharias, né? Quando a gente pensa em especializações e graduação e tudo mais, a gente tem mais de 39 engenharias diferentes, então a gente busca falar um pouquinho sobre cada uma delas e bastante tecnologia. Hoje, todo o conteúdo a gente veicula lá no nosso portal, que é o Engenharia 360, e a gente também está disponível nas redes sociais, no Instagram, Facebook e tudo mais. Além disso, o nosso podcast, que é o Podcast 360, onde a gente busca trazer conteúdo e informação sobre engenharia e tecnologia para todo mundo. Então é isso, tio Eduardo. Mais uma vez, obrigado pela tua presença e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.